Bom, graça e paz a todos, boa tarde, prazer estar aqui. Queremos agradecer aí a gentileza, né, do presbitério de ter nos convidado para estar presente num dia importante como hoje. Acho que, como o Daniel já mencionou, minha apresentação ela é desnecessária, o pessoal já conhece bastante aí, em termos de trabalho acadêmico, de igreja e também de seminário. Mas pensando um pouquinho sobre a questão dos dons, os dons são elementos destacados de bastante importância no Novo Testamento, porque a proposta do Novo Testamento, talvez o texto que merece uma atenção mais clara, começa com Efésios 4, especialmente verso 9 em diante, quando há uma citação do Salmo 68, que é um salmo que mostra o triunfo do povo de Deus em vitória, e lá fala do triunfo da batalha quando o rei conquistador, e geralmente isso tem um tom assim voltado para o rei davídico, né, o que se desdobra no rei messiânico, que ele traz os cativos como o resultado da vitória da batalha. Quando Paulo escreve em Efésios, vai falar da grande vitória de Cristo Jesus, que ele vem como vencedor, né, que ele ele vem como vencedor nessa batalha, e ele, quando distribui o resultado da vitória da batalha, ele distribui dons aos homens. E esses dons, então, são destacados como muito significativos e importantes para o exercício do ministério cristão. E quando se destaca a função, por exemplo, do pastor, que aparece no verso 11, né, que é o pastor mestre, dificilmente deve-se imaginar que havia uma categoria de mestre separada na igreja primitiva, porque a função do ensino era a função pastoral, então deve ser o pastor mestre. O objetivo desse pastor mestre é fazer com que as pessoas desenvolvam esses dons, que eles cresçam numa espécie de serem treinados para a obra do ministério. E aí o Novo Testamento apresenta algumas listas de dons, e elas são interessantes. Os textos mais importantes são Romanos capítulo 12, né, quando o texto diz que cada um deve saber muito bem, não deve pensar de maneira desmedida sobre si mesmo, né, e deve servir com o dom que possui dentro do reino de Deus. Efésios 4:11 e o texto de 1 Coríntios 12, que tem uma lista de dons na primeira parte do capítulo, e depois, verso 28 em diante, tem um desdobramento com uma lista um pouquinho diferente do que aparece nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, onde são destacados 9 dons distintos. E o enfoque, então, é que os dons sejam exercidos e desenvolvidos. Quando nós vemos esses dons, parece muito importante distinguir a natureza desses dons, que eles parecem não ser exatamente idênticos. Por quê? Porque a primeira pergunta que se levanta quando se discute o assunto é se existe relação entre o que a Bíblia chama de dom espiritual e aquilo que nós temos como pessoas a partir dos nossos talentos. A pergunta é como é que a teologia da criação conversa com a teologia da redenção. Um autor interessante, o Wayne Grudem, ele vai dizer que o dom espiritual é um talento dado por Deus que é direcionado pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Por exemplo, você vê uma pessoa como Paulo tem muitos dons espirituais manifestados, mas é muito difícil você separar o que ele desenvolve da sua experiência, da sua história. Então Deus, que trabalhou na vida de Paulo, faz com que o Paulo, que é um grande estudioso rabino, se torne um mestre cristão. Isso não está desconectado. Por isso, alguns desses dons parecem ser o trabalho do Deus da criação a partir da redenção, que redireciona esse potencial do indivíduo, agora pelo poder do Espírito,
a desenvolver dons. Por isso que nós temos dons, por exemplo, de administração, que aparece em 1 Coríntios 12 também. Você tem dons como o dom de ensino, você tem dom como generosidade, que claramente parecem nítidos para a gente, que esses dons se definem a partir do que a pessoa é na construção que Deus fez na sua história. No entanto, quando a gente pensa em dom de administração e pensa em dom de operação de milagres, a gente vai ver que parece que há um elemento um pouquinho diferente entre um e o outro. E nesse sentido a gente chega diretamente naquilo que a gente pode chamar dos charismata, ou dos dons mais nitidamente expressos como dons miraculosos, que são destacados em 1 Coríntios 12, onde nós temos línguas, temos interpretação de línguas, temos profecia, temos operação de milagres, curas, temos ali uns dons que falam sobre, que tem a ver com dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que parecem ser próximo daquilo que hoje popularmente a pessoa chama de revelação. E esses dons nitidamente parecem ser claramente milagrosos. E como é que a gente vê esses dons? Parece que esses dons não são exatamente iguais os outros dons. Quando Paulo, por exemplo, tem o dom de ensino, esse dom de ensino parece invariável, não tem dia que Paulo não está funcionando esse dom de ensino. Na semana que vem está, no outro não está. Mas não parece ser o caso dos dons miraculosos. Por isso é interessante que 1 Coríntios 12, no verso 7, tem uma expressão interessante. O verso 7 chama a expressão desses dons de manifestação do Espírito. E o que significa isso? Significa que, dependendo do propósito da soberania de Deus, dependendo da disponibilidade daquele que é usado nesse dom, e dependendo das circunstâncias, esses dons se manifestam com poder. Então eu diria que são, que a gente pode chamar dons pontileares, que ele se manifesta no momento em que esses elementos estão presentes. Só que eles não estão presentes sempre. Por exemplo, o apóstolo Paulo manifesta dom de cura. Lá está o Eutico dormiu na palestra, já é um aviso para muitos aí que talvez estão precisando de oração, né? Dormiu na palestra, lá na mensagem de Paulo, lá entrou, ele caiu e morreu, e Paulo orou e ele ressuscitou. O pai de Públio, na ilha de Malta, também está doente, ele tem febre, disenteria, Paulo ora e ele está curado. Mas o texto diz, lá em 2 Timóteo 4:20, que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Quem é Trófimo? Companheiro de Paulo, amigo dele, um efésio, que inclusive é a razão de Paulo ser preso por causa do Trófimo, que acompanha ele no final da terceira viagem missionária, ano 57, quando ele chega em Jerusalém. Paulo vai acabar sendo preso, transferido para Cesareia Marítima, e aí o Trófimo ficou doente em Mileto. Bom, se Paulo tem o dom de cura preso nele, por que ele não cura o Trófimo? Não sei que teve algum desentendimento, falou: Trófimo, hoje eu não vou curar, você vai ficar doente. Por que Timóteo tem problema de estômago e Paulo manda ele tomar água com vinho? Se esses dons estivessem à disposição para ser usado como, por exemplo, um dom que a gente pode ver em Efésios 4:11, isso não seria o caso. Então parece que esses dons devem ser vistos como manifestação do Espírito. Isso significa que esses dons, dependendo da ocasião, dependendo do propósito de Deus, eles se manifestam em maior ou menor intensidade, e a história da igreja dá testemunha disso. Os homens não têm poder para o controle desses dons, no sentido de dons absolutamente legítimos. Não sei quanto tempo eu tenho, Daniel, porque se deixar eu falo a vida toda mais 6 meses, então, aí eu vou ter que ter o dom da paciência aqui. Eu queria que você falasse mais da sua história primeiro. A minha história? Porque como que é a sua relação com igreja histórica tradicional ou com igreja pentecostal? Para a gente poder chegar depois nessa parte mais... Então desculpa, vamos lá. Então voltando aí, volta a fita, vamos lá, né? É o seguinte, a minha origem primeira não tem nada a ver com
com igreja evangélica. Minha família originalmente não é cristã, é uma mistura de gente de tradição católica, secular, kardecista, um pouco de cada um. E eu cresci nesse ambiente inicialmente, mas me converti muito cedo, aos 12 anos de idade, e a primeira família, parente próxima que me facilitou, levou o conhecimento do Evangelho, era de origem presbiteriana, então eu estou num lugar razoavelmente aqui adequado para falar isso, né? Mas, como eu era eleito para ser batista, né, predestinado, eu acabei frequentando a igreja batista que eu tinha na cidade onde eu morava e, vamos dizer, cresci num ambiente de igreja batista histórica. Retornei a São Paulo, eu passei um tempo fora daqui, retornei a São Paulo e frequentei uma igreja originalmente nesse sentido. E não demorou muito tempo, eu tive a possibilidade de ouvir muita gente falando: olha, você sabe que em tal lugar está acontecendo isso, você sabe que acontece tais e tais coisas. Eu, como tinha uma curiosidade muito grande, eu fiz duas coisas interessantes. O que eram esses issos? Milagres. Expulsão de demônios, curas extraordinárias, manifestações de tudo quanto é tipo, né? Eu achei que isso era talvez interessante, e eu na época me dispus a ler tudo quanto é coisa ligado a essa área de despertamento espiritual. Só para vocês terem uma ideia, num ano eu li 200 livros. Em 2 semanas eu cheguei a ler 13. Realmente, eu fui para o hospital por excesso de jejum. Acho que está precisando voltar essa época, né? Então eu comecei a ler, li tudo que desde os avivamentos antigos, tanto da tradição calvinista, wesleyana, Charles Finney, Jonathan Edwards, tudo aquilo que pode ou não ser mencionado, eu fui atrás. E aí eu fui ver, desde os movimentos de comunidade do tipo Tio Cássio até a Igreja Deus e Amor, Davi Miranda, desde tudo que a gente pode imaginar, né? E eu me envolvi com o movimento razoavelmente e entendi que algumas coisas pareciam significativas, interessantes. Havia gente séria que parecia manifestar coisas que dificilmente a gente diria que não é de Deus. Cheguei à conclusão que grande parte do que eu via, na verdade, era uma manifestação humana, emocional, pessoal, que eu não diria nem que é positivo, nem que é negativo, mas não tem nada de extraordinário naquilo. Mas também a gente de má fé e a experiências espirituais negativas e inspiradas pelo mal. Eu tive, por exemplo, falando numa Assembleia de Deus, não faz muito tempo, e o pastor da Assembleia me contou que tinha uma pessoa que costumava profetizar de maneira um tanto quanto diferente, estranha. Eles foram orar e a pessoa estava possessa de um espírito mau. Tive muita experiência com demonismo, com uma série de coisas assim. E aí eu enxerguei, vamos dizer, o lado negativo do movimento. Então eu me afastei do movimento e vamos dizer, hoje, qualquer ambiente desse, para mim, é fácil de entender, interagir, porque a gente mais ou menos conhece, sabe a dinâmica, como é que a coisa funciona. Eu prego com bastante frequência em igreja pentecostal com muita ou pouca pimenta, dependendo da igreja, né? E igrejas históricas bem fechadas. Com isso eu diria que talvez eu tenha adquirido uma posição intermediária sobre isso, sem rejeitar todas as coisas como sendo perigosas e negativas, mas tendo bastante cautela, porque eu acho que nos últimos tempos aumentou muito, né? Esse problema, essa situação, e porque também a gente virou a página da história, né? Hoje 80% do movimento que a gente chamaria mais pentecostalizado faz parte do movimento neopentecostal, onde, por exemplo, línguas e profecias acabam sendo coisas que nem são consideradas, nem são levadas muito a sério, né? E eu estou no meio dos dois caminhos, então é muito interessante eu ver igrejas históricas muito interessadas em querer saber de sinais, de milagres, de dons, e no outro lado, a Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, tudo querendo fazer seminários da teologia e aprender outras línguas, como grego, hebraico e essas coisas. Então é muito interessante, né? Porque parece que secou de um lado e do outro e o pessoal está em busca daquilo que não tinha. E então, mais ou menos, isso dá um resumo geral aí da trajetória histórica. Então você viu coisas ruins, mas viu coisas
Sim, sim. De verdade também. Assim, tem coisas que eu acredito que são de fato verdadeiras e não consegui encontrar qualquer tipo de explicação que me pudesse convencer do contrário, né? Coisas realmente impressionantes e ultra milagrosas. Eu sou bastante crítico, racional e não achei jeito de explicar de outra forma. Foi de Deus mesmo, então. Sim. Tá bom. Mas eu diria que isso é 15 a 20%. 15 a 20% da experiência geral. Tá. Ok. É uma estimativa. Pastor Nelson, como que é a sua experiência, qual a sua trajetória espiritual e como que você lida com essa questão do exercício dos dons na igreja? Ok. Boa tarde, pessoal. É bom ver alguns de vocês aqui que eu já conheço o acampamento. E muito diferente do pastor que não precisa ser apresentado. Sou realmente anônimo. Eu me converti lendo a Bíblia, na verdade. Eu fiz agropecuária, fui morar numa chácara em Suzano, e morando sozinho, numa chácara, comecei a ler a Bíblia e alguma coisa aconteceu. Eu não tinha a menor intenção de ser crente. Nunca gostei de crente, eu não sei nem se gosto até hoje, mas assim... na verdade, eu fui pego. Talvez até lutando contra tudo isso, assim, sempre, assim, a fé sempre foi uma coisa mais forte que eu mesmo. Graças a Deus. E eu diria que, a despeito de algo que me toca muito, é a palavra de Deus, muito mais do que coisas que se usam mesmo para evangelização, folhetos, arte, música, essas coisas obviamente tocam, mas o que realmente mexe comigo é a palavra de Deus. Não que eu seja profundo, erudito, né? E sou pastor já há aproximadamente 25 anos da Igreja Cristã da Família e administro um acampamento, o Acampamento Paris 48, onde vão muitas igrejas. Já acreditei em algumas coisas, mais do que acredito hoje. E sobre os dons espirituais, eu não tenho dúvida que é uma necessidade dentro da igreja. Eu acredito que haja muita má intenção, muito exagero. Sim, acredito. Mas o que me preocupa mais nisso que se chama avivamento não é necessariamente a falta de caráter das pessoas, muitas vezes, mas é a mentira. Coisas que não estão acontecendo. E essas mentiras são usadas para propagar a fé, e as pessoas creem naquilo como uma verdade. Como a NASA descobriu que falta um dia na contagem dos dias do ano. Daí alguém, não, isso está escrito na Bíblia, tal. Não, mas faltam algumas horas. Não, veja também, o relógio voltou para trás e houve uma explicação linda, maravilhosa, e a NASA se calou por conta desses dias que faltavam. Lá para as tantas, você ouve o próprio autor desse livro dizer, mentira, eu menti. Como assim? Eu contei para todo mundo isso. Esse era meu ponto forte, né? Assim, eu achava isso fantástico. Líderes de avivamento, assim, famosos, no nosso tempo, dava testemunhos de que o anjo tocava nele e ele tinha visões, isso e aquilo. E aí, mais tarde, o próprio líder do ministério foi obrigado a repreendê-lo, a comunicar publicamente de que ele mentia. Então, há muita chance de sermos envolvidos realmente por emoção ou por coisas que não são verdadeiras. Já fui muito mais barulhento, já fui muito mais pentecostal, mas não por conta de não acreditar. Pelo contrário, é porque eu cansei. Porque cansa, ser pentecostal cansa. Não, é verdade. Ser uma pessoa tradicional, assim, é muito fácil eu me omitir de algumas obrigações como igreja, no tocante às necessidades das pessoas, que são manifestações demoníacas, que é a necessidade de uma orientação de uma palavra viva, que o escrito talvez não
não represente aquela verdade viva de Deus para a pessoa. Então é muito cômodo eu começar um culto, eu sei a hora que começa, eu sei como vai ser o transcorrer do culto, eu sei a hora que vai terminar, vou para minha casa, a jantinha está pronta, eu vou e durmo. Informei as pessoas, ensinei, mas aquilo não supriu muitas vezes a necessidade da pessoa. Talvez a cabeça, mas lá dentro havia necessidade de transformações trazidas somente por uma palavra viva, uma palavra específica. A gente sabe que a palavra de Deus fala de forma literal, de forma metafórica, de uma forma espiritual. E se eu procurar a minha comodidade, talvez até como eu esteja vivendo hoje, não faz sentido o que Jesus disse em relação a que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se você dá essa vazão a esse avivamento da igreja, você não sabe que hora vai terminar seu culto. Pode acontecer qualquer coisa ali, e uma necessidade de discernimento, uma necessidade de estar com a pessoa. O culto vai até... O culto não, tipo assim, o atendimento a essa pessoa se estende até tarde. A possibilidade de você estar dormindo e receber um chamado: pastor, minha filha está endemoniada, é muito grande. Ao passo que se é fácil fazer eu faço vistas grossas a tudo isso, durmo em paz, porque eu prego o evangelho, ensino a palavra, mas no fundo eu descubro que o meu rebanho está cheio de pessoas que ainda conhecem a palavra intelectualmente, mas não houve transformação, um novo nascimento daquela pessoa, não houve um operar de Deus dentro daquela pessoa. Não, eu só não estou entendendo direito. Você está criticando qual dos lados? Os dois? O que eu quero dizer é o seguinte, é que existem os abusos. Agora, então, porque existem os abusos, eu vou me retirar de cena e vou deixar o rebanho na mão daqueles que abusam? E aí, então, a pessoa não tem escolha. Ou eles vão naqueles que abusam, mas não tem quem reconhece todos os dons dentro da igreja, mas que possa cuidar deles. É apertar a ferida, espremer o pus e mexer lá dentro. Não simplesmente dar uma aula, eu vou ter uma hora marcada, o irmão tem uma pergunta, então ele manda pelo WhatsApp, eu respondo a hora que der, tudo programado. Então, eu satisfiz uma necessidade intelectual, talvez, mas algumas transformações precisam de acompanhamento, é isso que eu quero dizer. Então, na verdade, isso que eu quero dizer, talvez eu tenha me cansado um pouco e tenho feito vistas grossas às necessidades. Havia um tempo em que realmente a gente dava vazão a isso. E o culto era assim, algo fantástico. Tinha coisas que realmente você não sabia se era demônio ou se era Espírito Santo. E você começava com o louvor, caiam por terra. Estava no caiam, já começava a voar cadeira dentro do culto. Porque era um lugar que não tinha igreja. Então nós abrimos ali aquele fronte, então havia muita possessão, havia um peso terrível sobre aquele lugar. Nós somos uma das primeiras igrejas a chegar ali. Então havia culto que era boa parte do tempo expulsando demônios, expulsando demônios, expulsando demônios. Hoje, problema sério, não tem mais demônio, onde foram? Então eu não sei se o problema agora está comigo. É bem verdade que eles mudaram muito o modus operandi deles. Hoje eles conversam, antigamente falavam, desgraçado, vou te matar. Hoje não, hoje eles sentam e falam assim, não, não é bem assim, veja bem, eu penso diferente. Daí você pensa, o que eu estou falando afinal? Uma vez eu estava na casa de uma pessoa e manifestou um tal de legião lá. Daí ele falou que me acusava diante de Deus e noite, eu estou vendo vocês, crente, eu acuso vocês, precisam ser crente que conhece a Bíblia. Então, Apocalipse, ele acusa mesmo. Mas está escrito a palavra que pelo sangue do Cordeiro caiu aquele que nos acusava de dia e de noite. Daí o demônio deu um grito, daí entrou de 4 debaixo da cama, agora é minha vez. Puxei ele pela perna. E aí, essa briga vai longe. Então, ela cansa. E sai demônio, e entra demônio, sai demônio, entra demônio. Então, chega uma hora que você começa a cansar. Quer dizer, não deveria, talvez. Mas a verdade é que as pessoas precisam dessa atenção. O mal existe, eles existem. E é um grande favor para eles que a igreja não acredita em possessão. Você não vê nenhum bandido escrito aqui, bandido, né? Assim, você não vê alguém do mal querendo ser reconhecido como do mal.
E assim são as trevas. Existem muitas pessoas que viveram a vida inteira dentro de uma igreja e que carregam consigo um espírito de enfermidade que é tratado como enfermidade e aquela cura nunca vem, não acusa no exame, não sai, e aquela pessoa enferma. É um espírito de enfermidade. Que um debruçar sobre esse problema, uma atenção especial sobre esse problema, às vezes é questão de oração. Então, o pastor teve muitas experiências em pessoas que sofreram a vida inteira, que se retalhavam, que bebiam o próprio sangue. Muito em casa de recuperação. As pessoas em cadeias se enrolavam em pano, punha álcool, punha fogo no próprio corpo, introduziam faca, objetos cortantes na garganta, e se alimentava do próprio sangue e urrava. E uma vez, um desses camaradas em São Consciência falou: pastor, ora por mim, eu não aguento mais essa vida. Essa pessoa devia ter uns 30 anos. E era numa casa de recuperação. Em casa de recuperação, o pessoal assim, é muito corajoso para dar tiro, facada e tal, mas falou de espírito, eles vazam, assim, né? Eles têm um medo disso que não se pela. E aí, esse demônio, ele era tão destruidor, irmãos, que confesso que eu pensei, eu não devia mexer com isso. Eu vou virar um pastel na parede, esse bicho vai me pegar, vai me socar na parede. Mas, irmãos, assim, é incrível. Ele humanamente pode jogar 10 pessoas para lá e 10, mas no nome do Senhor, eles se dobram. E eu me lembro que numa oração simples, eu pensei que ele ia dar trabalho numa oração simples, essa pessoa caiu de joelho, falou, ai. E esse homem foi curado, para sempre. E ele é um dos braços direitos de uma igreja batista de Osasco, irmãos. Uma oração de 5 minutos, sendo que ele sofreu uma vida inteira. Então, dentre muitas experiências, contei 2 aqui, mas assim, eu não posso fazer vistas às grossas por conta do meu direito de descansar, que dá trabalho. Eu reconheço que a igreja precisa dos dons sendo usados. Obviamente, há abuso? Há. Como uma pessoa vai no centro espírita e ela tem uma experiência, ela vai dizer o quê? Amém. Então, nós como igreja, precisamos exercer os dons verdadeiros dentro da igreja para contrapor os que hipnotizam, os que fazem charlatanismo, os que fazem ilusionismo. Então, eu creio que há necessidade da igreja verdadeira se debruçar sobre o assunto, estudar, porque é assim, se você mexer com a coisa, ela se manifesta. Se você fazer de conta que não existe, assim vai ser. E é isso que eu queria dizer, professor. Queria só aproveitar a sua experiência no acampamento. Você viu diferentes tipos de espiritualidade. O pessoal da igreja chinesa, o presbitério, fazia acampamentos lá. 300 pessoas, 300 adolescentes. E outras igrejas mais pentecostais faziam acampamento lá também. Fora a parte, vamos dizer, mais anedótica, né? Mas assim, o que você via? Você via espiritualidade também nas igrejas chinesas? Ou não na igreja chinesa, nas igrejas presbiterianas? Se eu fosse um cientista, eu ia dizer, ou Deus está em um ou tem em outro, não pode estar nas duas. É muito diferente. Eu, sendo mais barulhento, inicialmente me incomodava um pouco com o comportamento, né, das igrejas chinesas. Inclusive, uma vez, um dos nossos pastores, acho que para te cutucar, falou assim, chama o Nelson para pregar. Na época eu era mais barulhento. O pastor só olhou, não disse nem que sim, que não, tipo... Você não lembra disso, certamente. Mas, irmãos, era uma coisa impressionante, porque o que acontecia? Eu acompanhava durante uma semana os cultos das igrejas chinesas e vi uma pregação fantástica. E quando o pregador pregava, me dava um troço assim. E eu pensava, como que esse pessoal consegue ficar assim? Zrim, não aconteceu nada. Esforçando. Eu não sou daqui, eu tenho que me comportar, né? Irmãos, pastores fantásticos. E eu pensava assim, mas será que o pessoal está perdendo tudo isso, né? Mas daí tinha o culto da fogueira, que era o resumo, né, o fim dos eventos. Daí cada um ia contar o testemunho na fogueira do que ocorreu com ele durante aquelas ministrações. Quando eu ouvia aqueles jovens falando o que acontecia dentro deles enquanto a palavra era ministrada, eu pensava, nossa, eu queria ser chinês. O que é isso? Como eles absorviam aquilo, como aquilo transformava a vida deles. Então, independente de manifestações, lá dentro
transformações absurdas. E para mim isso foi uma das lições muito fortes. Então, deixei de me impressionar com manifestações exteriores. Aprendi muito com o comportamento, com o caráter, com a transformação de vida das igrejas presbiterianas. Obrigado. Esqueci de falar no início, né? Mas esse fórum é organizado pelo presbitério das igrejas chinesas, né? Então, o Zeca faz parte da diretoria do presbitério, então ele é responsável. Eu estou só mediando aqui. Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Formosa de São Paulo, a ISP, faz 2 anos. E queria agradecer também a Igreja Vida Nova, que abre espaço aqui para a gente estar conversando. O Zeca tem algumas folhas, se você quiser fazer perguntas, se der tempo, né, da outra vez praticamente não deu tempo, mas se você quiser responder alguma coisa. Deixa eu falar um pouco mais sobre o horário, agora são 15 para as 12, mas deve ser 15 para as 3 agora, né? 12 para as 3. A gente vai até as 3h30. 3h30 a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos para ir para o banheiro, tomar água ou alguma outra coisa que porventura tenha. E depois a gente volta. Tá bom? Para finalizar até 5 horas. Uma alegria que o Colin chegou aqui com a gente. Veio do Canadá, especialmente para participar hoje aqui com a gente. Chegou 1h da tarde lá no aeroporto de Guarulhos e, pela graça dele, graça de Deus, ele chegou aqui com a gente. Então, Colin, a gente tem esse período inicial para você falar da sua experiência, como que foi a sua trajetória na vida espiritual, vida com Deus. Uns 45 minutos não, né? Não. Só 15. No máximo 15 minutos. Eu acho que eu vou pedir ajuda de um tradutor, por favor. Bom, primeiro, muito obrigado por esse privilégio de estar junto com vocês. E faz anos que eu não encontro Sayão. E só queria falar, Sayão, que, bom, cheguei muito penuzado, mas I already had my coffee of the morning. So I'm okay. bom, desculpe, gente. Eu conheci. No, sorry. I met Sayão when I was at Igreja Rui Barbosa. Eu conheci o pastor Sayão quando eu fui para a Igreja Rui Barbosa. So I have a history here. And part of the beginning of my spiritual formation was here in Brazil, after I married my wife, Cristina Lynn Aldridge now. Então, eu tenho uma história aqui no Brasil, né? Então, parte da minha vida espiritual se passa aqui no Brasil, principalmente depois que eu me casei com a minha esposa, Cristina. And I remember that Sayão was here, he was with us, and he would give us Bible studies. Eu me lembro que o Sayão estava presente e ele dava as aulas bíblicas para nós. And I just like so many of you, I just admired him so much. Eu admirava muito. And so he's someone very special to me, actually. Ele é uma pessoa muito especial para mim. So I feel actually very honored, and I feel very honored to be here with you both. Also, Pastor Nelson. Me sinto muito honrado de estar aqui com o pastor Sayão e o pastor Nelson. It's an honor I don't deserve, but I just want to thank you so much for this. Eu não mereço, mas eu gostaria de agradecer muito. Okay, so after Chris and I, after we spent after about 6 years of marriage, I think. Então, depois que eu e a Cristina passamos por 6 anos de casamento, went back to Toronto. And I started working. A gente voltou para Toronto e eu comecei a trabalhar. Sorry, again, because I spent a period of time just studying. I spent a period of time studying. Eu passei um período estudando. And at that time, Chris started getting interested in the gifts of the Holy Spirit, my wife. E naquele período a minha esposa Cristina começou a se interessar mais pela ação do Espírito Santo. And she heard about Catch the Fire. A igreja Catch the Fire. Aí ela ouviu falar de uma igreja chamada
Igreja Estados Catch Unidos. the Fire, É a igreja Catch the Fire, que é Pede o Fogo, which was very close to our house. que era muito perto da nossa casa. And we started going to prophetic ministry, prophetic presbytery. Então a gente começou a participar do ministério profético. And we would attend, receive prophecy. Sim, frequentar dia. o ministério profético. A oração profética, desculpa. It was very, very edifying. Então era muito edificante. It was just really, it was very encouraging, very edifying. We would receive words that were obviously weren't from the flesh, because there's no way that someone would be able to know that about you. Então eram palavras muito edificantes, muito encorajadoras, e eram palavras que era impossível outras pessoas saberem sobre, né? But we also learned about the true character of prophetic ministry. E a gente também acabou entendendo melhor o caráter, o verdadeiro caráter do ministério profético. It's really about really for edification, exhortation, and comfort. Focado na edificação, na exortação e em trazer conforto. So then Chris started receiving prophetic dreams, Então a Cris começou a receber sonhos proféticos, which would give her insight, spiritual insight into the lives of people we were discipling. e o que dava a ela insights espirituais sobre as pessoas que ela discipulava. I think even before that, Veronica, who's here, Veronica Inclesio, hi, Veronica Inclesio. Veronica was encouraging us in this area as well. Então, até nesse período a Verônica estava nos encorajando também. And Chris was receiving all these very powerful prophetic dreams. And I was just sitting here with my thumbs, nothing's happening with me. Então a Cris estava recebendo vários sonhos proféticos e eu ficava só fazendo nada, esperando, e nada acontecia comigo. And I just, I didn't realize that I had a desire to prophesy or anything like that, or hear the voice of God. Eu não sabia se eu tinha um desejo de ter sonhos proféticos ou de conhecer mais a Deus. But what happened was, I came back here to Brazil, and one day, I was at my sister-in-law, Lena's house, and I just went through a period of heavy repentance for something in my life. Então o que aconteceu foi que eu voltei para o Brasil, passei um tempo na casa da minha cunhada, e nesse período eu tive um momento de arrependimento profundo. É muito bom de traduzir. And then after that, we went to a conference, a prophetic conference, somewhere in Canada. Depois dessa experiência, a gente foi para um evento profético perto da minha casa em Canadá. And I received a prophetic word about my destiny. E eu recebi uma palavra profética sobre o meu destino. I didn't really understand it, but thereafter I took a course at Catch the Fire. It was a healing course given by Randy Clark. Eu não entendi muito bem o significado. Colin, vou pedir para você cortar mais as detalhes. Eu não entendi muito bem. I don't remember either. No, but esqueci que eu falei. But after that, okay. But so yes. But then I attended a healing school by Randy Clark. Depois, então, eu participei de um curso de cura do Randy Clark. And I started praying for healing. Eu comecei a orar por cura. And immediately, people started being healed by sort of like headaches. E imediatamente, pessoas começaram a ser curadas, como dor de cabeça. Or with
Holy Spirit would alleviate muscular tension and pain. Ou de algumas dores, como dores musculares. And then I started to prophesy. Eu comecei a profetizar. It happened when I was taking the bus to work the first time. Então, quando eu comecei a trabalhar, I was on the bus and there was a black guy right in front of me. então eu estava no ônibus e tinha um homem negro na minha frente. And I felt like I should pray for him. E eu senti que eu deveria orar por ele. So I closed my eyes and I saw a picture of a petal, of a picture of a flower. And then I saw one petal drop from the flower. Eu comecei a orar e me veio uma imagem de uma flor e eu vi que uma pétala estava caindo. So you can imagine thinking, what is this, right? Você deve imaginar, nossa, o que é isso? And I didn't really know, but then I felt, I had an impression it was like profound sorrow. Então eu não sabia muito bem o que era, mas eu senti que era algo profundo. Uma tristeza profunda no coração. But I thought, oh, am I going to deliver it to him? Should I? No, E eu me I don't perguntei, think so. será que eu devo falar isso para ele ou será que eu não devo? So I didn't. Então eu falei. And then the next week, I was at a cell meeting given by a leader at Catch the Fire. Então na semana seguinte eu estava numa reunião do Célula de líder do Catch the Fire. do Catch the Fire. And there was people from the school of ministry who came to prophesy to us. Então vieram pessoas da escola de profetas para ministrar em minha vida. And one of them said, Colin, I see you in public places, and God is giving you simple pictures, prophetic pictures for people. Então essa pessoa me falou que ela me enxergava em lugares públicos, onde Deus me revelava algumas figuras. And he wants you to give them and be faithful to his leading in your life. E Deus gostaria que você fosse fiel. So I was like, oh my gosh, can't believe this. Então fiquei meio, meu Deus, não acredito. Yeah. Later I looked up that prophetic, the meaning of flower in the Bible, right? So. Então depois eu fui procurar o significado da profética sobre a flor na Bíblia. I can't remember if it's Isaiah 40 or Isaiah 48. Eu não lembro se está em Isaías 40 ou 48. Where Isaiah says, all men are like grass and all their glory is like the flowers of the field. Que fala que todo homem é como se fossem as flores do campo. Grass withers and the flowers fade because the breath of the Lord is on them. Que as plantas elas desfalecem, elas crescem e desfalecem de acordo com a vontade de Deus. And I realized, whoa, so flower means prophetic in terms of prophetic, God's biblical prophetic language means the glory of God, that a life that someone carries in their life. Eu entendi que a flor significava a glória da vida de alguém. Which confirmed that image, my understanding, my interpretation of that image of one petal falling to the ground. O que confirmou com a imagem que eu havia visto de uma pétala caindo. Meaning sorrow. Significando uma tristeza That person was carrying. Que aquela pessoa estava carregando com ela. So after that, I started ministry. The next day, I was at the bus station, and I saw another man. They were always black men, and I didn't. Pessoas negras. Eu não sabia por quê. Então, no dia seguinte, eu estava no ponto de ônibus e outra pessoa apareceu, outra pessoa negra. And I realized later that God really has a heart to lift these people up, because often they're so downtrodden in society. Então eu entendi que Deus queria muito encorajar os negros porque eles têm uma história muito difícil de opressão da sociedade. Okay, so I saw this next person. I thought, Colin, I need Colin. to. Eu precisava, era mais para falar do seu contexto, assim, só para a gente poder conversar depois. So then later I started prophesying
in public places, and people were confirming them. Então depois eu comecei a profetizar em espaços públicos e as pessoas confirmavam aquilo And que then vinha. after that, the ministry sort of grew in my workplace. Então depois o meu ministério começou a crescer no meu trabalho. I would prophesy and pray for healing with fruit for other teachers. Então eu orava, eu profetizava e orava por cura por outros professores. And later, when I entered into a resource position, professor de recursos. E depois que eu entrei na área de recursos, So I trained a number of schools. eu ensinava em escolas diferentes. It grew, and it grew so that I would be ministering to administrators, teachers. I would have. Então o meu ministério cresceu, então eu passei a ministrar para professores, para os administradores. Não foi esse ano, foi período Passado. No passado. And to the point where I'd have administrators lending me their office space so that I could minister healing to the teachers in their school. Então as pessoas começaram a me emprestar escritórios para que eu pudesse ministrar na vida de outros professores, de outras pessoas. Instructional coordinators asking my advice about people they would invite to do conferences. Então pessoas pedindo a minha sugestão de quem chamar para fazer conferências. Because of the spiritual nature behind some people who were invited. Para ver o lado espiritual de algumas pessoas que estavam sendo convidadas. So it grew tremendously. After that, well, at that time, I also began. We also started going to attending another church, and I began a prophetic ministry in that church and led it. Então o ministério foi crescendo bastante e naquele tempo eu havia mudado de igreja e havia me tornado um ministro de profecia. Ministério de profecia. Então eu dirigi uma equipe. E ele começou a dirigir uma equipe de profecia, né, nessa igreja nova. And after a period of time, I left that, and God kept telling me, start your own ministry, start your own ministry, start your own ministry. And then things started to open up actually here with certain people from various different churches around here in São Paulo. Então, depois de um tempo eu saí desse ministério que eu estava, mas Deus continuou falando no meu coração para eu começar o meu próprio ministério. E esse ministério acabou começando aqui com algumas pessoas de igrejas diferentes do Brasil. So this turned into an equipping ministry. Então, que acabou se tornando num ministério de equipamento para equipar as pessoas. And what I noticed here was that there has seemed to be a problem around understanding the charismata and prophetic ministry in particular. Então eu senti que estava tendo algumas confusões em relação ao entendimento sobre os carismáticos e os dons proféticos. On the part of people who have been who start receiving revelation, and on the part of people in the church and leaders in the church, we don't know what to do with this, how to manage it. Por parte das pessoas que têm o primeiro contato com esse ministério e por parte das igrejas que não sabia muito bem como lidar com isso. So I've seen that often on both sides there's a lack of understanding in terms of the character of the charismata and the prophetic ministry in particular. Eu senti que de ambos os lados estava tendo problema de entendimento sobre o movimento carismático e o profético. É justamente sobre isso que a gente quer conversar. Desculpa entrar assim de carrinho, mas aqui eu queria trabalhar mais essa questão do conceito. O que é dom?
de onde vem, como se transmite, como se ensina. Pode-se ensinar um dom, a gente recebe. Esse receber é uma vontade aleatória, soberana do Espírito Santo, ou a gente pode escolher, né? Então, eu queria ouvir comentários aí dos três. O Sayão começou a falar, mas o Colin não ouviu, né? Então, talvez ajude você a falar também, pastor Nelson, se tem de onde vêm os dons, o que é dom? Pode partir do princípio que dom é um presente. Então, eu não acredito em Ferrari. Eu não tenho uma. Então, essa é a questão. O fato, muitas vezes, de eu não ter um dom, de eu não ter dons, né, não significa que eles não existam. E dons, eu entendo que é uma capacitação sobrenatural de Deus para a edificação da igreja. Precisamos exercitar os dons dentro da igreja. Como é que eu consigo? Toda vez que eu me inclino à Bíblia, interessado num determinado assunto, aquele assunto parece que começa a se descortinar. E à medida que nós pedimos e cremos, Deus começa a dar. Só precisamos tomar muito cuidado para ter sabedoria para lidar com isso. Então, eu vou ouvir depois do Sayão, mas uma coisa que você comentou na sua fala inicial é que as manifestações que aconteciam, você não sabia se era o Espírito Santo ou se era demônio. Uma observação interessante. Pode? Então, há casos e há casos. Uma coisa eu percebo, talvez como no caso de Jó, que os filhos de Deus estavam ali na presença dele e ao mesmo tempo veio Satanás, muitas vezes eu tenho a impressão de que no mesmo ambiente pode permear anjos como demônios, vamos dizer assim. Eu não tenho como provar isso, é óbvio. Mas assim, seja como for, eu poderia não discernir, mas nós lidávamos com a coisa de forma a que isso não trouxesse dano. Ou seja, ou rompia, ou pedia a Deus, e mais tarde fôssemos ter algum entendimento. Então a questão é a seguinte, que toda vez que nós não sabíamos lidar com uma situação, essa é uma das situações, pastor, que cansa a gente. Você toda hora tem que ter uma resposta para tudo. Toda hora pessoas cobrando, mas o que significa isso? E nem sempre, na função dos dons, você consegue o dom do discernimento. Então, há situações, uma das coisas que cansa é justamente isso. Haver momentos em que nós não sabemos o que está acontecendo. Mas é questão de tempo. Nós não podemos cobrir esse assunto como se ele não existisse, porque nós não estamos sabendo lidar com ele. Talvez, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de tempo, a gente acaba sabendo lidar com isso. Então, eu esperaria essa observação de alguém de uma igreja tradicional. Mas você, vindo de uma igreja pentecostal, e ainda assim, né, porque em tese está mais acostumado com manifestações demoníacas e também com a presença do Espírito Santo. Mas você está no ambiente e não ter certeza é porque talvez as coisas, não sei, Sayão, ajuda a gente aí. Eu sou inocente, eu cheguei agora, não estou sabendo de nada. Acho que a gente pode observar o seguinte: como o conceito fundamental do Evangelho envolve a extraordinária graça de Deus, fica muito claro que o desempenho da fé se dá pelas dádivas de Deus, que são esses dons que estão relacionados, são chamados de dons espirituais, porque tem a ver com a ação do Espírito na vida da gente. Agora, como eu mencionei, esses dons aparecem no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, Efésios 4, especialmente verso 9 até verso 11, fechando aí no 12, e também a lista de 1 Coríntios capítulo 12. A definição do Wayne Grudem me agrada no sentido que o dom é um talento que é direcionado pelo Espírito de Deus na vida do cristão para edificar o corpo e para a glória de Deus. O que acontece é que, num certo sentido, esse redirecionamento do nosso potencial para servir a Deus, como ele é anti-egocêntrico, ele nos leva para o altruísmo, para servir a comunidade, então ele sempre é, de alguma forma, milagroso.
para levar o potencial que é desenvolvido pelo Deus da criação no nosso projeto de redenção na nossa vida. Mas a gente mencionou os dons extraordinários, que são esses charismata, que em 1 Coríntios 12, 7 chama de manifestação, são uma ação especial de Deus para o benefício do corpo e que não estão debaixo do controle da pessoa que recebe a capacidade de exercitá-lo de maneira absoluta. Mencionei o caso de Paulo, por exemplo, que não curou o Eutico, que curou o Eutico, mas não curou Trófimo e mandou Timóteo tomar água com vinho. E, portanto, esses dons podem e muitas vezes se manifestam intensamente pelos propósitos de Deus. Tinha uma história interessantíssima de um pessoal que estava fazendo ministério num lugar islâmico muito difícil, e a pessoa mais assim, sem noção do grupo, quando eles entraram numa vila e o pessoal falou: o que vocês vieram fazer aqui? E o sujeito não tinha autorização, falou: nós viemos aqui abençoar vocês em nome de Jesus. E o líder local ficou revoltado e falou: então vocês vieram? Então faça favor de orar por mim, porque eu tive derrame, eu tenho 60 e tantos anos, meu lado está paralisado. Então quem vai orar por mim para ser curado agora? Aí todo mundo ficou apavorado, e o sujeito que era o cara mais assim, desavisado, falou: então deixa que eu oro. O cara orou e o cara foi curado na hora. Então, um negócio assim impressionante, que tem a ver com a ação de Deus. Então, nesse processo em que não se tem controle, o que acontece? Tem muita coisa que é verdadeira e milagrosa, tem muita coisa que é forçação psicológica, em que não acontece nada de fato, tem coisa que é demoníaca, e a Bíblia, lembra que a Bíblia diz, acho que ele tem razão aqui quando diz que Satanás se disfarça até em anjo de luz, né? Então, existe o que a gente pode chamar de espíritos enganadores. Uma ocasião, eu tive num lugar Barra Pesada, estava orando por um senhor, e se manifestou o espírito mal nele, e na mesma hora o espírito virou para mim e disse: não me machuca não, eu morri há 73 anos atrás com várias facadas no coração, estou sofrendo muito. Quer dizer, ele tentou pregar a reencarnação, fazer todo um cenário específico, né? E muitas vezes eu vejo gente que mexe com isso e às vezes atende a orientação do demônio, segue o ritual: não, só sai se você der 3 pulos para frente e virar à esquerda. Aí o cara começa a desenvolver tipo uma teologia dos demônios, né? Então isso é sério. Por isso que, assim, com todo amor no coração, irmãos, eu não acho que nem gente muito avivada e nem gente mais sorveteriano ou não, né, é menos amado por Deus. Todo mundo aí tem o seu momento, tem a sua busca. A gente precisa, assim, botar nossa atenção na palavra de Deus como uma referência de discernimento, porque se a gente escapar para um lado ou para o outro, a gente acaba tendo dificuldades. Então, é um desafio essa questão do discernimento, especialmente diante de espíritos enganadores. Mas de onde vêm os dons, ou como se transmite esses dons? A gente busca a Deus. Os dons são dados pelo Espírito Santo e envolve esse redirecionamento do que eu sou, quer dizer, dado por Deus na criação. Eu tenho um talento, ele é redirecionado. Todo mundo que é convertido de verdade tem o Espírito Santo e tem o potencial de dom na sua vida. Agora ele é chamado a desenvolver isso. Esse desenvolvimento é uma busca. A gente recomenda-se a buscar os dons que são mais adequados para a edificação do corpo. Então eu diria que o cenário ideal é eu servir a Deus com o dom que eu tenho, esse potencial que eu desenvolvo na minha vida e por meio do qual eu abençoo as pessoas dentro da comunidade da fé. Mas me ajuda a entender então, porque o Eutico foi ressuscitado. Sim. Não é que Paulo tinha dom de cura? Então, o dom de cura é manifestacional. Ele não está à disposição quando você quer. Não é que alguém tem dom de cura, então, na sua interpretação? Não está preso na pessoa, que onde ele passa está no automático. Então, muitas vezes a gente vai fazer qualquer coisa na direção de uma manifestação milagrosa, Deus vai responder afirmativamente. Outras vezes não. Assim como acabou de acontecer um milagre na igreja primitiva, Estevão leva uma pedrada na cabeça e morre, e Deus não interfere. Tiago é morto ao fio da espada em Atos 12, e Pedro é libertado milagrosamente da prisão.
Nós não temos controle sobre isso porque Deus é o Senhor. Esse é o problema dos movimentos muito espiritualizados, que tentam sugerir que a gente pode fazer esse dom funcionar na hora que a gente bem entender. Então não dá para transmitir esse dom para alguém, e também não vai ser um dom que eu vou pedir, porque vai depender da circunstância. Deus vai usar a pessoa que tiver naquele instante, porque é a que está disponível. Você pode ser utilizado por Deus dentro de um dom carismático. É provável que em algumas pessoas se manifeste um dom mais do que o outro. O testemunho histórico da igreja primitiva e vai dizer muito sobre isso, de gente que era usada muito nesse tipo de dom. Mas mesmo assim, essas pessoas, que você pode orar. Por exemplo, se eu vou num lugar onde existem muitas pessoas enfermas, e essas enfermidades estão relacionadas com poderes espirituais do mal, com certeza a gente deve orar por Deus, por dom de cura e libertação, para buscar isso. O que me incomoda no nosso ambiente ocidental secular, que tem essa coisa por coisa maravilhosa, milagrosa assim, é que isso virou o brigadeiro do pessoal, a coisa gostosa de experimentar. Olha, aconteceu isso, puxa, que legal, né? E aí a gente transforma uma coisa que é muito valiosa e importante numa direção que é o problema da igreja de Corinto. O pessoal está exercendo esses dons carismáticos de uma maneira. É uma coisa importante, que esse dom não significa nem espiritualidade, que esse é o problema, eles não têm nada a ver com avivamento real, e eles também não significam santificação. Porque você pode ter a manifestação e não ter um desenvolvimento de vida adequado. Então, você pode ser utilizado, mas de novo, vai acontecer caso em que pessoa que muitas vezes foi usado nesse sentido, não terá poder, não profetizará, não vai curar e não vai acontecer, porque não é o caso. Então deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa, então não tem ninguém que tem dom de cura ou dom de profecia, é isso que você está dizendo? Eu estou dizendo que esse dom de cura que a pessoa tem, ele não tem poder de utilizá-lo quando ele deseja. Mas está ligado com a pessoa. Sim, tem uma pessoa está que ligado com a costuma pessoa, ter... mas é um dom manifestacional. Paulo tem dom de cura? Você pergunta. Sim, ele tem. Ele é tem o que dom de indica. cura. As evidências do Novo Testamento sugerem que ele tem, porque ele manifesta esse dom. Mas ele não cura todo mundo em todas as ocasiões. Então, mas qualquer cristão normal pode orar e a pessoa ser curada? Ou tem que ser alguém que tenha o dom para orar para a pessoa ser curada? Então, no Novo Testamento, você não vê esse tipo de preocupação de responder a pergunta dentro dessa categoria sistemática específica. Mas a ideia é que existem dons de curar, em 1 Coríntios 12, e eles se manifestam por pessoas. Na minha, agora, opinião, parece que certas pessoas específicas, pelo testemunho da história da igreja, são mais usadas em questão de cura. Mas não quer dizer que essas pessoas têm esse dom de cura da mesma maneira que alguém tem o dom de ensino. Inclusive, é bastante característico que gente que historicamente foi usado em dom de cura tinha uma série de enfermidades que nunca foi curada. Alguém, por exemplo, tinha um espinho na carne, né? E a coisa não se resolveu. Então é interessante. Responder, Colin? Como que você enxerga os dons? Se a gente pode ensinar alguém um dom, ou a gente só ajuda a descobrir o dom que Deus já deu para ela? Thank you. So just in agreement with Pastor Sayom, the root of charismatic is charis, meaning grace. So our understanding is that, of course, that the gifts of the Spirit are by grace, not by our own merit. Então, já concordando com o que o Sayão acabou de falar, o movimento carismático, a raiz dela é a graça. A palavra. A palavra carismático tem a ver com a graça. Então, todos os dons, ele vem da graça e não é mérito nosso. As such, they demonstrate the grace of God on Christians. Então, ele mostra a graça do Senhor para conosco, para os cristãos. So,
they very much exemplify the fact that we don't deserve our salvation. We don't deserve our forgiveness. Jesus did that on the cross. Então isso mostra que nós não merecemos a salvação, nós não merecemos nada, mas Cristo conquistou tudo aquilo na cruz. Neither do we merit the gifts of the Spirit or spiritual empowerment of God. Então nós não temos mérito algum em relação ao poder do Espírito Santo. So, within the church, now we see, for example, 1 Corinthians 12, starting 7, to each one the manifestation of the Spirit is given on the common good. To one there's given the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge, wisdom, a message of knowledge. Okay, and so there's a list here, but they're given according to the Spirit. Então, em 1 Coríntios 12, que está aqui, a gente vê que tem uma lista de dons, mas que todos são dados através do Espírito. Moving on to 1 Corinthians 14, 32. The spirits of prophets are subject to the control of prophets, for God is not a God of disorder, but of peace. O profeta está sujeito aos profetas porque Deus é um Deus de paz e não de confusão. So, in the charismatic church, what we see is that after a period in the history of the church, after a period of cessation, cessation of the charismatic and belief in that. Então, depois do período da igreja que acreditava na cessação na cessação, no fim, né, dos dons, there was a Pentecostal movement which experienced the manifest power of God. Tem um movimento pentecostal que manifesta e experimenta o poder de Deus. Beginning of the 1900s, there was manifestation of tongues, manifestation of prophecy, of healing as well. Começou no início do ano de 1900 com manifestação de dom de línguas, várias manifestações. Manifestations were regarded as something very sovereign, a part of the Holy Spirit. Sorry. Então as manifestações eram algo muito soberano da parte do Espírito, né? Dirigido soberanamente do Espírito. So what does this mean? It's very good. We love the manifest presence of the Holy Spirit. Então o que isso significa? Nós amamos a manifestação do Espírito Santo. Yet at the same time, there's a part, there's an aspect of responsibility and integrity in our ministry. E ao mesmo tempo há uma responsabilidade, uma integridade do nosso ministério. So, moving on to 1 Corinthians 14, it says the spirit of prophecy is under the control of the prophet. Continuando em 1 Coríntios 14, quando o texto vai dizer que o espírito dos profetas está sob o controle daquele que profetiza. The implication is that the Holy Spirit concedes gifts to each one of us according to his will to edify the church, right? For the edification of the church. Então isso implica que o Espírito Santo ele pode dar os dons para a edificação da igreja. And however, in this passage which describes orderly worship, there's the aspect of you receiving a gift and being responsible for the proper use of that gift. Então, o texto também diz que você recebe o dom, mas existe uma responsabilidade sua de usar o dom da maneira certa.
Not only that, but also to be discipled in that gift. Não só isso, mas também você precisa fazer um discipulado para aprender sobre o dom. So it means that we don't merely accept a manifestation of the spirit of prophecy. Então significa que nós não simplesmente aceitamos a manifestação do Espírito Santo. Yet because the spirit of prophecy is subject to the control of the prophet, Então, como o dom da profecia foi dado ao profeta, means we need to learn about the character of Christ and how that should reflect in our ministry. significa que nós precisamos aprender sobre o caráter de Cristo e como isso vai refletir no nosso ministério. Practically speaking, that means you can't receive, if you're being activated in the gift of prophecy, you can't receive a revelation. Então, isso, em termos práticos, significa, se você recebe o dom da profecia, And think, God showed it to me, I've got to release it. e pensar que se Deus me mostrou, eu preciso mostrar para a pessoa, Because God told me. porque Deus me disse. So there are protocols in place that we need to learn in order to manage properly the gifts of the Spirit. And prophecy most exemplifies the need for protocols and the use of protocols. Então, existem protocolos que nós precisamos aprender para que possamos usar o dom da maneira certa. The protocols are based on the values that are the inherent values that we see in Scripture. Então, os protocolos, eles são baseados nos valores que nós lemos na See palavra. that prophecy is for edification, for exhortation, and for comfort. Então, nós vemos que a profecia é para exortar, para edificar e para confortar. So a protocol would be, for example, protocols that we've developed in our ministry, is one protocol would be you do not give the first word that you receive, especially if it's a corrective word. Então, você não simplesmente fala a palavra que você recebeu, especialmente se a palavra é uma palavra de exortação, é uma palavra para corrigir. I'm using prophecy as an example. So for example, a complete prophetic word is made up of 3 parts. Eu estou dando o exemplo do ministério profético. Então, a profecia ela é basicamente dada em 3 partes. There's word, word of knowledge, Existe a palavra de conhecimento, prophetic word, a palavra profética, and word of wisdom. é a palavra de sabedoria. The word of palavra de conhecimento, the word of knowledge is a diagnostic. It can be confirmed because it actually exists, and you're seeing, God is showing you the situation. Então, a palavra de conhecimento, ela basicamente faz o diagnóstico. É Deus te mostrando a situação. The prophetic word is where God wants to take that individual or that organization or church. The prophetic, the vision that God has for that person, for the recipient. Então, a palavra profética é onde Deus quer levar essa pessoa ou esse ministério. The word of wisdom is the insight the Holy Spirit gives so that the individual or the recipient can best cooperate with the Holy Spirit so that God's prophetic vision can be accomplished in their life. A palavra de sabedoria é o insight do Espírito que ajuda a pessoa a chegar nesse lugar onde Deus quer levá-la. So, if you only give that first word, which is a word of knowledge, então, se você apenas dá a primeira parte da profecia, que é a palavra de conhecimento, it's like a doctor coming to you and saying, "Oh, you have this. Now buy." é como se fosse um médico que chegasse até você e falasse, você tem essa doença, e ele vai embora. So,
the prophecy, that's not prophecy, and it really serves for nothing, but really can serve to condemn the person. Então, essa palavra profética serviu apenas para condenar a pessoa. When we understand how prophecy functions properly, Quando entendemos como a profecia funciona, okay, so we understand the protocol that I don't share that first word, but because prophecy is for edification and for exhortation, então eu entendo que eu não posso simplesmente dar a palavra de conhecimento, porque a profecia ela serve para edificar e para exortar. what I emphasize most is I seek and I emphasize most God's prophetic vision for the recipient. Então, o que eu preciso enfatizar é a visão profética que Deus tem para essa pessoa. So another protocol is that, like we have in place, is we don't say God said or God told me. Então, outro protocolo é nunca dizer que Deus falou. Why don't we do that? Por que não falamos isso? A gente tem esses protocolos, o Colin passou para mim antes, a gente fez cópias, tem umas 40 cópias, se você quer ler os protocolos, do que ele está ensinando no curso no treinamento profético. Aliás, daqui a 2 semanas vai ter um curso desse, onde você vai explicar detalhadamente cada uma dessas coisas. So we don't do that because we never want to control. Prophecy isn't for control. We don't control the recipient. Nós não falamos isso porque nós não queremos controlar. A profecia não serve para controlar. We respect the recipient's the integrity of the recipient's relationship with the Holy Spirit that they have, and their knowledge of, and their walk in His Word and the Então Word of God. Nós respeitamos a pessoa a quem estamos nos direcionando, respeitamos o relacionamento dela com Deus. So, just to resume, the gifts are given by the Holy Spirit. We see that. So, in the charismatic movement came, there was an understanding of these are the charismatic. God wants us to begin to develop them and use them responsibly and properly. Então, em resumo, o movimento carismático tem defendido que nós precisamos manifestar o Espírito Santo, mas precisamos manifestar da maneira certa. And so we need to learn about the gifts. Então precisamos aprender sobre os dons, about how they are to be used in and outside of the church. então como nós devemos usá-los dentro da igreja ou fora da igreja. And that's all. Ok.